para fazer uma escola de economia. O objetivo dele era se tornar um economista para seguir carreira dentro das centrais elétricas de Furnas, que é onde ele já trabalhava. Ele era escriturário em Furnas. Então foi nessa época que ele era escriturário de Furnas que ele conheceu a nossa família, e particularmente quando ele conheceu o Marilton, meu irmão, que era músico da noite, já um músico iniciante, mas já tinha uma profissão estabelecida como músico, já tinha suas gigs, os seus shows, os seus bailes da vida, e o Bituca ainda não tinha. O Wagner Tiso, que era o companheiro dele de Três Pontas, na verdade de Alfenas, que eles tinham um conjunto musical em Alfenas chamado W's Boys, mas era uma coisa que eles levavam assim como aquele conjunto de estudantes, né? Nenhum deles tinha pretensão de ser músico seriamente. O Wagner Tiso tinha alguma pretensão porque ele já era filho de música, né? A mãe dele era a professora Valda Tiso, que era uma professora de piano. Então, desde criança, o Wagner estudava piano. O Bituca era um amador. Ele tinha ganho uma sanfoninha do pai dele, em Três Pontas, e ele tocava aquela sanfoninha e tocava uma gaita. Aí criaram uma grande amizade, Wagner e Bituca. O Wagner foi para Belo Horizonte e trouxe o Bituca, falou, vamos comigo. Aí o Bituca, como queria fazer esse vestibular, foi. E foram morar no Edifício Levi, para o qual eles se mudaram exatamente no mesmo ano que a minha família tinha se mudado. A minha família tinha se mudado para esse edifício por um motivo assim irrisório. É que a casa que a gente morava em Santa Teresa, a casa que veio dar origem ao tal do Clube da Esquina, essa casa ela estava sofrendo um processo o terreno estava sofrendo um deslizamento, então estava afundando o alicerce da casa. Então era uma obra complicada, uma obra que tinha que dar injeção de cimento para dentro dos alicerces, etc. Era uma obra que não dava para fazer com uma família numerosa como a nossa morando dentro de casa, né? Então meu pai pegou um apartamento no centro da cidade, que era uma coisa provisória. A gente ia morar nesse edifício Levi o tempo que demorasse para a nossa casa de Santa Teresa ser reconstruída, né? Porque era uma casa que a gente já morava lá, era a casa da nossa família. Então a gente provisoriamente saiu dessa casa e fomos morar no edifício Levi. A coincidência, que na verdade não existe, né? Mas a junção dos fatos misteriosos, desses grandes mistérios da vida, é que nessa temporada que a gente estava morando no edifício Levi, nós ficamos conhecendo o Bituca e o Wagner, que começaram a ensaiar um conjunto vocal com o Marilton, que também já era músico desde os tempos de Santa Teresa. E aquela história que se dizia muito lá, né, no edifício Levi, que um gambá chega o outro, um músico se aproxima de um músico, daí a pouco estava o Bituca ensaiando dentro de casa com o Wagner, e eu ainda não conhecia, porque os ensaios ocorriam de manhã eu estudava. Uma bela manhã, eu saí mais cedo da escola e fui para casa. Quando eu cheguei lá em casa, eu encontrei um cara que eu nunca tinha visto na minha vida, deitado na minha cama. E foi assim que eu conheci Milton Nascimento, deitado na minha cama, assim, eu nunca tendo visto. Aí eu fui saber das histórias, do contexto. Eles estavam no intervalo do ensaio de um grupo vocal que eles estavam fundando naquele mesmo dia. Eles tinham acabado de fundar um grupo vocal, que era o Marilton, meu irmão mais velho, o Wagner Tiso, o Milton Nascimento, e um outro rapaz jovem que tinha lá, que tocava violão muito bem no edifício Levi também, que era o Marcelo Ferrari. E os quatro estavam lá em casa ensaiando, e quando eu cheguei... Como chamava o grupo? Hein? O grupo se chamava Evoluçamba. Evoluçamba era o grupo do quarteto vocal. Que nome bonito, né? Evoluçamba. Criativo. Deixa eu dar só uma... chamar o Rodrigo Starling. Chegou finalmente, Rodrigo. Muito bem. Rodrigo Starling é o editor do grupo editorial Starling lá de Belo Horizonte, está aqui com a gente também. Então, né, essa história eu quero mostrar que começou tudo muito fortuitamente, muito sem a gente estar esperando nada. Aí eles começaram a ensaiar lá em casa. Esse lance do Bituca estar deitado na minha cama é porque eu cheguei em casa exatamente na hora que estava no intervalo do ensaio. Os outros três,
que era o Wagner Tiso, o Marcelo e o Marilton, meu irmão, tinham ido para a cozinha, fui lá alguma boia lá na cozinha, e só o Bituca que ficou dentro do meu quarto. Quando eu entrei dentro do quarto, não tinha os quatro dentro do quarto, só tinha o Bituca deitado na cama, né? Então aí quando eu perguntei ele, que é isso? Ele tomou um susto comigo, que estava meio questionando, e eu tomei um susto na hora ainda com ele, né? Aquela figuraça deitada na minha cama. Aí zombamos um do outro, né? Que não sei o que, na mesma hora já ficamos amigos. Já ficamos muito amigos mesmo. E eu já sentei lá num dos beliches e comecei a ver o ensaio, e já comecei a dar palpite no ensaio, não sei o que, e o Bituca já sacou quem que eu era, né? Falei, esse cara daqueles baixinhos invocados, mete o bedelho em tudo, que eu era desse jeito mesmo, né? Nem músico eu era, mas já estava metendo bedelho no arranjo. Não, isso aqui não tá legal não, vai assim. Aí o Marilton, meu irmão Marcelo, mas assim, fica quieto aí, só assiste o ensaio, deixa a gente trabalhar. Então foi nesse clima de amistosidade que eu conheci o Bituca. E nós rapidamente nos transformamos assim nos best friends, né? Nos melhores amigos. Nós começamos a andar juntos, para baixo, para cima. Eu comecei a levar o Bituca para minhas rodas e ele me levar para as rodas dele. As rodas dele eram no ponto dos músicos, onde ele encontrava com os outros músicos da cidade, e a minha roda era no SEC, Centro de Estudos Cinematográficos, que eu era cinéfilo, era doido com o cinema. Então nós começamos a fazer essas trocas. Eu levava o Bituca para o cinema, o Bituca me levava para a música. E nós ficamos nesse embate, né, para ver quem que ia ganhar, né? E aí eu insistindo com a Bituca também para compor, porque eu ficava prestando atenção nos ensaios do Ivo do Samba, invariavelmente as ideias mais brilhantes vinham do Bituca. E eram ideias que transformavam aquelas músicas numa coisa nova. O Morro não tem vez, por exemplo. O Morro não tem vez, o que ele fez já foi demais. Com Bituca virava outra coisa. Virava assim. Só para vocês verem o tempo que demorava o arranjo. O morro não. Aí que depois de horas ele entregava o tema, entende? E eu ficava insistindo com o Bituca, essa introdução sua é muito mais bonita do que a música, não sei o quê. E o Bituca, teimoso, feito uma mula, falou assim: eu já te falei baixinho. Ele me chamava de baixinho, ou às vezes quando ele estava tendo um acesso de alemãozice, das baixinhos. Ele tinha umas coisas de ficar falando aí no falso alemão. Todo mundo falava no falso inglês, né? O lance do Bituca era falar o falso alemão. Das Min. Ele se referia mesmo como das Min não vai. Ele era muito engraçado, na verdade, o Bituca, né? Muito bem-humorado, né? A gente chorava de rir com ele. E aí nessa história nós estamos ficando cada vez mais amigos, e ele insistindo: eu já te falei, eu não quero compor, eu não sou compositor, eu quero tocar contrabaixo e cantar músicas dos outros e ver se você não me enche o saco. E aí na Bituca, vamos fazer uma musiquinha aqui. Aí eu comecei a fazer música com o Marcelo para ver se causava um ciúme nele. Se você não insistisse com ele, ele ia ficar lá. Ele falava comigo mesmo. Falava assim: não, cara, o negócio é o seguinte, eu não vou ser músico profissional. Eu vou seguir tudo que foi planejado na nossa casa, com meu pai, não sei o quê. Eu vou trabalhar em Furnas, eu vou ser economista, eu quero ser economista. E realmente o Bituca, ele era muito bom no serviço do escritório. Ele era tão bom no serviço do escritório que ele compunha música na máquina de escrever, por exemplo. Ele escrevia no ofício: excelentíssimo senhor, não sei o quê, e o ritmo das teclas lembrava ele uma melodia. Tipo, e ele batendo máquina. Aí ele falou assim: eu vi, eu sou testemunha disso. Ele falou: olha, isso da música, cara. Trabalhando o sol, amor é o suor que... Eu falei: esse cara não é desse mundo, não, que bicho doido. Aí eu ficava sabendo que ele estava predestinado a ser um grande artista, né? E eu ficava o tempo inteiro enchendo o saco dele: Bituca, você é gênio. Você é gênio, não. Ele era mais jeca do que gênio, né? Mas dá para entender por que gênio é gênio, né? Gênio foge foge dos parâmetros, né? E o Bituca, desde moço, né? Isso tudo está acontecendo com o Bituca com 21 anos de idade. E eu com 16 para 17. Quer dizer, aquele bando de moleque mesmo, entende? Que tínhamos grande pretensão. A nossa grande pretensão
era mudar o mundo, era transformar o mundo. A gente mexia com o movimento estudantil, cinema, no velho vague, cinema novo, não sei o quê, um mundo em plena transformação, a gente vivia numa ditadura militar. Quer dizer, tudo que a gente queria era transformar o mundo. Nós éramos muito pretensiosos, a gente não queria fazer um sucesso, não. O nosso sucesso era mudar o mundo. Depois, assim, era um buraco bem mais embaixo, né? Então, para a gente mudar o mundo, a gente teve que se esforçar muito mais do que simplesmente para fazer umas musiquinhas por aí, né? Cada um aqui vai ter uma pergunta, assim, diferente para fazer. Então, eu estou falando, a gênese foi essa, começou assim. Eu depois vou fazer uma aqui que eu tenho, mas eu queria que... antes, eu sou o professor Expedito, lá de Varginha, né? Eu presido lá a Associação dos Poetas e Escritores do Sul de Minas. Então a gente foi convidado aqui para participar, para vir aqui sabatinar o nosso amigo. Eu sou sul-mineiro também. Eu sou cidadão honorário de Três Pontas. Então. Um dia a prefeitura de Três Pontas reconheceu. Eu falei, esse cara é muito três-pontano demais, vamos dar um título para ele. Aí, eu já tenho muitos anos. Eu já comecei cutucando ele aqui, depois eu quero fazer uma perguntinha bem capciosa, mas vamos ver o primeiro aqui, o Gustavo pediu a palavra aqui. Então, boa tarde, né? E aproveitando, né, o final da tua fala introdutória, o sonho era mudar o mundo, né? Só que esse mundo, na época, incluía uma ditadura militar no Brasil. Então, eu que sou historiador, aí a minha pergunta é de historiador. Como que vocês, vamos dizer assim, viveram, né? Como que o Clube da Esquina encarou a ditadura, né? Conta, sei lá, houve aí alguma história, né? Algo que bateu de frente com os militares, enfim, né? Como foi o período da ditadura militar para o Clube da Esquina? Olha, o período da ditadura militar no Brasil durou 21 anos. Nesses 21 anos foi que o Clube da Esquina surgiu, nasceu, correu o mundo e se tornou um movimento famoso. Então nós somos frutos dessa ditadura. A gente viveu a ditadura uns 21 anos que a gente viveu. O tempo todo que a gente estava trabalhando na música, estava a ditadura em cima da gente. Então, obviamente, nós nos envolvemos com esse lance, com a política, muito mais do que apenas na música. Eu mesmo, como estudante, fui participar de um movimento clandestino. Sabe, quando o movimento estudantil foi muito castrado, muito perseguido, e eles começaram a fechar a Uni, incendiar, impedir o movimento estudantil, e os diretórios estudantis começaram a se transformar basicamente em clubes de baile estudantil. Nessa hora a gente sacou que o movimento estudantil não estava dando mais pé, a gente tinha que fazer outra coisa. Então um bando de estudantes, dos quais eu fiz parte, nós fomos fazer partidos políticos clandestinos, né, POLOP e essas siglas todas que tiveram. Eu particularmente cheguei a militar na POLOP, que quem era da POLOP também era o Carlos Alberto Freitas, meu super amigo, a Dilma Rousseff, que acabou virando nossa presidente, que também era da POLOP, era estudante junto comigo, nós participávamos juntos desse movimento de resistência. Só que aí eu tenho um tio que é militar, e ele era capitão do exército, então ele chegou e falou para minha mãe, ele era irmão da minha mãe, e falou para minha mãe que a polícia secreta do exército já estava sabendo dos meus movimentos e que ele estava me avisando enquanto era tempo, porque se eu entrasse realmente na clandestinidade, eles iam me pegar através dos meus irmãos. Eles iam pegar um por um dos meus irmãos até eu me apresentar. Então isso foi uma ameaça que ficou muito grande na minha cabeça, e aí eu levei esse lance para a plenária lá da POLOP, né? E aí nós conversando, eu me lembro que estávamos lá, várias pessoas, né? A Dilma estava presente nessa reunião, Lucinha Etienne, Inês Etienne, Carlos Alberto, vários que acabaram sendo até sacrificados pela ditadura, né? Estávamos lá vivos todos da época, e aí eu contei essa história da minha mãe para eles, entende? Aí eles falaram, não, mas então você, não que você queira, nós queremos, mas você aqui, você virou um risco para nós, né? E é verdade. E aí, assim, delicadamente me falaram assim, olha, o negócio é o seguinte, o seu front não é o nosso, o seu front é a música, vai batalhar pela nossa causa fazendo música.
E aí me liberaram daquele sufoco, daquele fardo, né? E que para mim realmente acabou sendo um alívio. O Bituca mesmo ficava muito preocupado comigo. Como assim, não vai dar certo, não mexe com esse negócio de clandestinidade, não. Sai, não entra nessa não, cara, não entra nessa. Então tive muita pressão para não entrar, né? Sim. E graças a Deus eu não entrei. Acho bom não ter entrado. Eu falei, então eu vou seguir o que eles me falaram lá nessa reunião da Polop. Vai militar fazendo música. Eu falei, então tá bom, então eu vou fazer música. Então eu já sabia que minha música não podia ser uma música complacente, não podia ser uma música dócil, não podia ser uma música conformista, mas ela tinha que ser uma música que mostrasse toda aquela ansiedade da juventude da qual eu fazia parte. Mas eu acredito que o Clube da Esquina conseguiu fazer isso através do timbre. Do timbre, né? Pois porque na verdade, nessa época o Clube da Esquina não tinha sido formado, porque essa época toda era uma história ainda no Edifício Levi, no centro da cidade. Depois que a nossa casa ficou pronta e que rolou essa história do meu tio com a minha mãe, nós voltamos para Santa Teresa. E lá em Santa Teresa, quando nós voltamos, é que o Lô já não era mais um menino de 10 anos de idade, mas ele já tinha seus 15 anos de idade, já estava frequentando as mesmas rodas que a gente, apesar de ser bastante mais novo. E aí, da junção, dessa amizade do Bituca com o Lô, que era o nosso irmão do meio, não era nem o mais novo, mas ele era do meio, ele era o irmão número 6. A amizade dele com o Lô é que inspirou essa história do Clube da Esquina, que através do Lô chegaram os outros bitomaníacos ali com ele, Beto Guedes, o Toninho Horta, que era um grande guitarrista, que era mais ligado ao jazz, mas também teve idade, o Beto Guedes, querido Beto. Então, né, na verdade, foi aí nessa volta nossa para Santa Teresa que começou a surgir realmente o embrião do Clube da Esquina, que foi a junção do Lô com o Bituca, porque até esse momento o Lô não tinha nenhum relacionamento com o Bituca. Ele tinha um relacionamento assim, tipo de irmão, entre aspas, né, que o Bituca era criado como filho dentro de casa, de irmão mais novo. Mas eles não saíam juntos porque o Bituca saía comigo e com o Marilton, que eram os da idade dele, né, mais próximos dele. Não era menino. Quer dizer, o cara tinha 20 anos de idade, vai ficar saindo com um menino de 10 anos? Não vai, né? Mas aí quando o Bituca tinha 25, o Lô já tinha 15. Quando o Bituca tinha 26, o Lô já tinha 16. Então já dava para chamar o cara para fazer algumas coisas, né? Então, quando eles começaram a compor juntos, pela primeira música que eles fizeram juntos, eu cheguei e meti uma letra logo, eu vi os dois compondo, e estava chegando da aula, os dois estavam na varanda lá de casa compondo. Eu achei que foi a primeira vez que eu vi o Lô realmente interagindo com o Bituca e o Bituca interagindo com ele. Porque até então o Lô era aquele menino, irmão mais novo. Mas aquela vez eu vi que estava acontecendo uma coisa bacana ali. Estava o Bituca, que era o meu velho parceiro, compondo uma música com o meu irmão mais novo. Aí eu já sentei ali, já juntei o meu caderno ali, já comecei a escrever uma letra em cima, e aí escrevi uma letra chamada Clube da Esquina. E foi como passou a existir a tal história da Clube da Esquina. Aí naquela noite passou a existir um Clube da Esquina. Aí uma calçada ali da Santa Teresa virou Clube da Esquina. Virou Clube da Esquina. Porque na verdade era uma brincadeira, como se dizia na nossa época de cinema, era um private joke, uma brincadeira privada, entende? Porque não tinha clube, era um pedaço de meio-fio, era uma calçada. Agora os jovens que se sentavam ali, eles usufruíam daquilo como se fosse um clube, como se fosse o clube mais delicioso que pudesse ter na face da terra. Era aquela meia dúzia de jovens sentados na esquina, sentados no meio-fio, sentados no passeio, sentados na calçada. Aí minha mãe, muito irônica, muito engraçada, dona Maricota, ela tratava aquela meninada lá, que tava, eu chegava assim, cadê o Lô, mãe? Tá lá no clube. Então eu já sabia que não tinha clube nunca, ela estava se referindo à esquina, né? Então foi em função dessa história do Lô ser frequentador da esquina e eu presenciar o Lô compondo com o Bituca, que resolvi fazer uma música falando disso, falando dessa esquina onde o Lô ficava parado, onde o Lô tinha deixado de ser menino e tinha se transformado num homem, né? Que de novo na esquina os homens estão, um pouco essa referência. Então toda essa letra foi em homenagem ao Lô, em homenagem àquela amizade nascente ali do Bituca com o Lô. E aí nós fizemos essa música que virou iconográfica, né? Que ela passou, a partir desse momento, tudo pro Bituca era o Clube da Esquina. Aí, vamos lá, é o Clube da Esquina, nós vamos fazer o disco do Clube da Esquina. Virou a razão de ser. Virou a razão de ser. Aí toda a nossa turma, o Bituca foi o primeiro a nos chamar de Clube da Esquina. Foi o Bituca que divulgou isso. Não, o Toninho Horta, Clube da Esquina, Beto Guedes, Clube da Esquina.
Tavinho Moura, Clube da Esquina. Todo mundo que tocava junto com a gente virou Clube da Esquina. Por criação dessa moda, né, de chamar a nossa turma de Clube da Esquina, partiu do Bituca. Eu simplesmente fiz uma música chamada Clube da Esquina, mas o nome foi tão forte, pegou tão bem no meio da galera, que todo mundo quis ser o Clube da Esquina, entende? Aí virou aquele guarda-chuvão. O Corner Club. Agora você quer fazer uma pergunta? Guareto. Sou professor Guareto, também sou historiador, como o professor Gustavo. E beber na fonte é sempre mais saboroso. Gostaria de perguntar a influência dos movimentos. O Clube da Esquina nasce no período do Brasil, né? Nas Montanhas Mineiras, mas com feminismo surgindo, influência dos Beatles, movimento hippie. Queria saber como que era ser adolescente numa época com tantos embriões aí germinando um período de ditadura. Essa é a minha pergunta. Bela pergunta. Inclusive hoje na hora do almoço, né, eu comentava com a galera que estava almoçando comigo exatamente isso, entende? O que rolava na nossa época, entende? Como que a nossa juventude, ela queria ser libertária, ela queria fazer alguma coisa que pudesse mudar o planeta. Belo Horizonte era a cidade mais conservadora que podia existir no Brasil. Nada mais conservador do que a capital de Minas, que já é um estado conservador. Agora, imagina a capital. Era puro conservadorismo. Então, a nossa forma de lutar contra aquele conservadorismo era fazer exatamente aquilo, o contrário daquilo que queriam que a gente fizesse, que assumiu o que nós fôssemos fazer. Ou seja, o cara tem que estudar direito, tem que estudar medicina, tem que não sei o que, não. Nós só mexemos com movimentos estudantil e música. Não, eu falei assim, mas o negócio é o seguinte, o cara tem que ser heterossexual, não, na nossa turma tinha um monte de viado. É verdade, e tratávamos todos igualmente, sem o mínimo preconceito, entende? Era preto, era homossexual, era tudo da nossa turma, porque a gente queria dar esse exemplo. A gente tinha realmente a intenção de dar esse exemplo. E ai de quem manifestasse qualquer rancor homofóbico ou racista entre nós. Era trucidade pelo resto da galera, porque a galera era toda muito participante, muito ativa, e todo mundo tinha esse fervor revolucionário. Nem todos fizeram como eu, de tentar mexer com clandestinidade, etc. Mas muitos foram. Alguns, inclusive, se perderam no caminho. E lá ficaram, entende? Não foram poucos. Eu não vou ficar citando o nome aqui, porque nós estamos fazendo aqui uma celebração da vida. Mas muitos caíram. Então, isso era a injeção da nossa juventude. Era aquele clamor de justiça, aquele clamor por uma sociedade mais justa, um clamor por igualdade, um clamor contra os preconceitos, o preconceito contra o homossexual, o preconceito contra o preto, que tinha tudo na época. Imagina, Belo Horizonte era um horror. Nessa época, Belo Horizonte era um horror. Aí a gente fazia o quê? Aí a gente se apaixonava com as árvores, sabe? Saímos para abraçar as árvores, ficar beijando a árvore. Falou, meu amor. O Bituca tem um poema maravilhoso que ele escreveu com uma árvore no Rio de Janeiro, que essa árvore, toda vez que a gente chegava num determinado grau etílico, nós tínhamos que sair para lá visitar a nossa mãe. Era a nossa mãe vegetal, mas isso era um ritual. Quando já estava vendo tudo meio dobrado, né, a gente seguia o caminho do meio, que ia dar exatamente na árvore. E chegava lá, a gente abraçava a árvore, fazia declaração de amor para a árvore, depois voltava para o bar para beber mais. Mas então é isso, assim a nossa juventude lidou com isso. Lidou com muito fervor mesmo revolucionário, lidou com muito amor e lidou com muita revolta também. Porque nada nos revoltava mais do que a injustiça da ditadura, do que o cerceamento das nossas liberdades, do que a proibição de nos reunirmos. Uma reunião como essa aqui, no período da ditadura, era absolutamente impensável. Impensável. Não tinha sarau, não tinha encontro, não tinha nada. Tinha grêmio estudantil se fosse tratar de fazer baile. Nem pensar em discutir política. E muitos alunos também eram expulsos dos colégios, porque estavam mexidos com o movimento estudantil. Então vinha a classe dominante com tudo e botava nego para fora da escola, etc. Então eu cansei de ver isso. E isso tudo foi assim, um combustível para a nossa música também. Foi um combustível. Eu falei, a gente vai fazer música para não ficar calado, entende?
Então nós não vamos abrir a boca para ficar falando besteira também. Vamos falar o que a gente acha dentro do coração. Então, o Wagner tem uma frase muito legal, falando assim, o segredo da nossa música, que todo mundo gosta dela, é pelo seguinte, que nós fazemos música para nós mesmos. Nós fazemos música para nos agradar a nós mesmos, entende? Porque tinha um critério tão rigoroso, uma ânsia tão grande de justiça, de melhoramento das instituições do mundo, inclusive propostas estéticas também dentro da música, não fazia aquilo que já estava feito, mas tudo falava assim. Quando ele finalmente resolveu compor, ele falava assim, nós só vamos fazer o seguinte, a gente só não pode compor música que Deus já compôs. Então não tem que ser original, né? Então compor, tá bom, top compor. Mas a única coisa que eu exijo é que a gente seja absolutamente original. Então, nossas primeiras músicas, elas não eram consideradas nem bonitas. De tão originais que elas eram, elas fugiam tanto do parâmetro do que rolava por aí, que as pessoas falavam, gente, que música esquisita. Repete esse acorde aí, deixa eu ver. Como é que voz é essa? Que nota é essa que você deu? Não combinava com a estética da época, porque a gente já estava pegando aquilo tudo e transformando numa coisa nossa. E a gente fez isso de uma certa forma, com tamanha intensidade, que nós estamos aqui 50 anos depois falando dela. Não, é verdade. Todos os movimentos que vão muito fundo, né? Brasilidade, aquela coisa muito forte, patriotismo e tal, foi ficando para trás, porque o Clube da Esquina tem uma coisa de universalidade, é uma coisa de mundo, né? Eu lembro das músicas do Clube da Esquina, eu me lembro dos Beatles, né? Daquela coisa assim, fora do Brasil. Então eu acho que é essa coisa que deu o diferencial do Clube da Esquina no momento que estava surgindo Tropicália, estava surgindo tanta coisa aí. Vou dar a palavra pro Rodrigo. Boa tarde. Eu sempre tive a impressão que há um descompasso entre o que se propõe como música, como arte, como cultura, como poesia, como filosofia, e a capacidade dos homens, né, da humanidade caminhar nessa velocidade do sonho. E aí, pegando aquela brincadeira da belíssima letra, né, que os sonhos não envelhecem, eu já estou com meus 40, quando eu tinha 15, tinha uma frase que muita gente vai lembrar. Todo mundo falava um jargão assim: nos jovens está o futuro da nação. E eu fiquei observando, fazendo uma autocrítica. Este jovem e os colegas estavam envelhecendo e não estavam sendo capazes de criar o futuro da nação. Então os jovens de 15 estão fazendo 40, daqui a pouco 60. O nosso curso, o espaço de tempo, aqui essa passagem é um foguete, é uma estrela, é rápida, e não estamos fazendo as revoluções. E aqui revolução no melhor sentido da palavra, né? Há quem diga que é difícil ser mais velho e revolucionário. Geralmente ser revolucionário quando você é mais jovem. E aqui eu queria fazer um paralelo, que é uma impressão, não sei se os colegas partilham dessa impressão, a plateia, que o Clube da Esquina, quando surgiu o álbum, eu ouvi ele um pouco depois, não peguei assim a época que ele foi lançado, ele sempre teve uma semelhança com o rock progressivo. Eu sou apaixonado com rock progressivo. E eu sei. Por isso que eu estou entrando nessa seara. Que coisa maravilhosa. Por quê? Rock progressivo tem tudo que o Márcio falou. Quer dizer, acordes complexos, passagens, nuances, climas, que dizem muito sobre essas coisas. E o que o rock progressivo fala, geralmente? Discos conceituais, belas imagens, filosofia profunda, reflexões sobre a vida, sobre o amor, sobre a morte, ou seja, reflexões atemporais. Então eu queria, aproveitando essa oportunidade de beber na fonte, que você comentasse um pouquinho pra gente essa história do Milton Nascimento com John Anderson, vocalista do Yes, como é que foi esse encontro, e por que, na sua opinião, o Clube da Esquina chamou tanta atenção a música produzida em Minas Gerais de vários artistas, né, maravilhosos de todo o mundo. Bacana. Começa por essa paixão mesmo, né, pelo rock progressivo.
que foi uma grande influência em cima da nossa música, principalmente na música que veio para o Clube da Esquina através do Lô e do Beto Guedes, né? E depois também de Flávio Venturini, 14 Bis. E o Bituca, ele ouvia menos o rock progressivo, mas ainda assim ouvia muito também. Ele era apaixonado com Yes, com Genesis, Pink Floyd, né? Essa música fez muito a nossa cabeça, né? A gente ouvia direto, né? O Pink Floyd, ouvia direto Genesis. E essa amizade dele com o John Anderson foi uma coisa que surgiu era 1992, estava rolando no Brasil um Eco, como chamava? Eco 92. Era um congresso de ecologia, de economia sustentável, não sei o que, uma coisa que estava envolvendo o mundo inteiro, e teve um grande encontro no Rio de Janeiro. E o John Anderson foi um dos convidados pela Eco 92 para vir cantar. Então o Bituca também, que era um outro convidado, o Bituca na verdade tinha sido convidado para fazer uma música para o Eco 92. E aí o Bituca me chamou para fazer a letra da música, e nós fizemos uma música chamada Estrelada, que falava dessas coisas ecológicas, né? És menina do astro sol, és rainha do mundo mar, teu luzeiro me faz cantar, terra, terra, esta minha estrelada. E aí essa música foi o hino que nós fizemos para a Eco 92. Na hora de gravar, o Bituca chamou o John Anderson, estava lá participando, chamou, convidou o John Anderson para gravar. O John Anderson, que já conhecia o Bituca, já estava doido para conhecer o Bituca também, porque o Bituca já tinha uma fama internacional nessa altura do jogo, em 92. Os dois, assim, tipo, juntou a fome com a vontade de comer. Aí foram para uma fazenda no interior, que era onde estava sendo celebrado o casamento do Lô. O Lô estava se casando, e aí foram o John Anderson e o Bituca, e eu fui também. E aí o Bituca me apresentou o John Anderson lá e falou assim, você tem que resolver como que o John Anderson vai cantar essa música em português, né? Aí eu cheguei lá e comecei, sentei com o John, vem cá. Aí comecei, S, né? S, me, no verbo me, ni, 2 N's e L, menina, com a N-H. Aí, és menina, eu falei, exatamente, és menina. Eu falei, você pode ler e cantar em inglês que vai dar certo em português. Aí, és menina do verbo do, né? Moon, que era a lua, né? Moon, do, de novo. És menina do mundo mar. Eu falei, então dá perfeitamente português. E aí eu escrevi a letra inteira para ele, no falso inglês, né? E ele cantou magnificamente, ele não sabia uma palavra que ele estava falando. Mas ele cantou em inglês, né? Porque eu escrevia em inglês para ele. És menina do astro sol, és rainha do mundo mar. Todas as palavras estão para escrever nos fonemas ingleses, né? Eu escrevi. Ele botou aquilo na frente e cantou maravilhosamente. A partir disso, eles ficaram super amigos. Já fizeram outros shows, saíram viajando pelo Brasil, depois até pelo mundo. E aí o John Anderson ficou super amigo do Bituca. E quando nós falamos para eles que a gente, muito antes da gente ser famoso, muito antes da gente estar gravando o disco, a gente já escutava os discos do Yes, assim, noite e dia, o John Anderson ficou encantado com a gente também, né? Aquela coisa do artista que reconhece num outro belo artista o seu prestígio, né? A gente gostava deles e eles gostavam da gente, falou, pô, bacana demais, né? Então assim foi, o Bituca foi construindo essa amizade. Depois ele fez a mesma coisa com o Peter Gabriel, que era do Genesis. Aí ele chamou, em 92, ele também chamou o Peter Gabriel para gravar com ele, gravaram no disco Angelus, e depois ainda chamou o Paul Simon, e depois mais ainda o James Taylor. Quer dizer, ele foi chamando um por um dos nossos ídolos para gravar com ele, e todos foram aceitando com o maior prazer e carinho, e aí virou tipo uma amizade bacana, que dura até hoje, né? Mas era uma forma também da gente reconhecer nessas pessoas a grande influência estética que eles tiveram sobre a música do Clube da Esquina. Pois é, essa é a grande diferença que eu vejo no Clube da Esquina.
todos os movimentos que nós tivemos, samba, pagode, a tropicália e tudo mais, não teve essa capacidade de arregimentar valores. Eu acho que esse é o grande ponto. Quer falar agora? Não, a Luciane Madeira. Márcio, é um grande prazer estar aqui. Antes de mais nada, quero te parabenizar pelo livro. Eu não terminei de ler, mas eu estou encantada. É uma leitura deliciosa. Assim, estou amando. Eu queria fazer uma pergunta para o letrista, né? Primeiro, como eram feitas as letras? Você escrevia o texto e eles musicavam, vocês faziam juntos? E outra pergunta também sobre as letras, como era escrever com esse sentimento de revolta, né, por todo o sistema? Vocês se preocupavam com o que estava escrevendo, se ia passar na censura, se não ia, ou escrevia e deixava fluir? Como é que foi a primeira mesmo? Se você escrevia a primeira letra e eles musicavam, você fazia junto? Não, na verdade é o seguinte, quando a gente começou, nós morávamos juntos, todo mundo no mesmo prédio, né? Estávamos morando na mesma cidade e estávamos juntos quase que 24 horas por dia, então as músicas surgiam presencialmente, um no violão, outro no papel e no lápis, entende? Grande parte das nossas primeiras músicas surgiram assim, né? A gente sentado lado a lado e a música surgindo ali na frente também. Assim, tipo, vamos compor? Vamos. Virgens, vamos compor? Vamos. Zerado de ideia. A gente sentava junto, Bituca pegava o violão e falava assim, vamos compor o quê? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Então a gente começava pelo princípio, né? Bituca dava um acorde, vrum, vrum, falou, ó, por aí tá legal, vambora. Vrum, 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 vrum. Falei, não, volta pra cá. Vrum. E aí eu colocando palavras em cima, né? Muitas, por exemplo, e fora as coisas circunstanciais também que a gente se envolvia, né? Por exemplo, nós somos obrigados a fazer uma música em 50 minutos porque a gente estava participando de um programa de televisão. Era um programa de televisão de calouros, né? Eu, Bituca Calouro lá, e o quadro era o seguinte, tinha que compor uma música durante o programa. No primeiro quadro do programa, a gente entrava lá igual aqueles dois jacuzzi, aí escolhe lá um envelope, aí o Wilson Simonal, aquele monte de envelope na mão, e o Bituca tira um envelope, aí, então, não peço mais perdão. Mas que demorou. Tanto tempo bonito, né? Não sei o que, não peço mais perdão. Aí nos deram 50 minutos, falaram, daqui a 50 minutos a produção chama vocês voltarem pro palco, mostrar a música que vocês fizeram, que a música tem que constar esse verso, não peço mais perdão. Aí nós fomos para dentro de uma sala lá de produção que nos deixaram, e começamos, né, do zero. E agora? Eu me tudo que dava um acorde aqui, não sei o que, outro ali. E aí a gente pegou e nós temos que fazer de qualquer maneira, né? Aí fizemos, das sombras quero voltar, somente aprendi muita dor. Que essa música virou um dos grandes standards do jazz. A música que eu tenho mais gravada até hoje é essa. Pouca gente no Brasil conhece, mas é a música mais gravada minha. Ela foi gravada por N astros do jazz, entende? Stanley Clementine, Gilberto, sei mais quem. E era isso, né? Era essa história que a gente tinha feito ali dentro do programa de auditório. E que a música ia a galera ficando na maior aflição, porque a gente foi cantando a música inteira e nada de apresentar o verso, né? Das sombras quero voltar, somente acredita, rever com tristeza, vou separar. E aí, né? Não peço mais perdão, porque já sofri demais. Na hora que falou assim, não peço mais perdão, a plateia sentiu aquele alívio, né? Eles sentiram mais um alívio do que propriamente ter achado bonito. Se finalmente conseguiram encaixar, né? Aí fizemos essa música, quer dizer, então essa, por exemplo, surgiu desse jeito, né? Zerada. A gente chegou lá com violão, papel e lápis. Não tinha nada. Compusemos muitas músicas assim. Clube da Esquina, por exemplo, foi feita presencialmente. O Lô estava acabando de compor a música com o Bituca, eles estavam lá ainda tipo ensaiando os últimos arranjos, se era por aqui que entrava, se o acorde não sei o quê. Estavam acabando de compor a música, eu já sentei ali do lado e fiz uma letra na hora para eles. Noite chegou outra vez,
De novo na esquina os homens estão, todos se acham mortais. Então, né, elas foram saindo assim. Depois, aí o Bituca foi morar em outra cidade. Primeiro ele foi para São Paulo, continuou em Belo Horizonte. Aí já não dava para ser tão presencial. Foi quando a gente começou a usar o sistema de fita cassete. Vou lá, grava na fita cassete, me manda a fita cassete, eu na minha casa posto, mas invariavelmente para apresentar tinha que ser presencial, né? Porque ele me mandava música na fita cassete, eu não ia gravar uma fita cassete de volta para ele cantando, né? Aí esperava ele chegar, pegava o violão, mostrava para ele, ajustava, não, isso aqui não tá certo ainda não, vamos para cá, não sei o que, é processo de compor, né? Que é muito processo braçal também, não vai saindo tudo assim na inspiração. Tem umas coisas que a gente quer dizer e busca dizer aquilo da forma mais precisa possível, e não está preciso enquanto a gente não julga preciso. Então, assim, não, agora está preciso. Era esse sentimento que eu queria. Aí a letra está pronta, entende? Então, teve muita música feita assim. Teve algumas poucas músicas que eu fiz a letra antes, como poema, e entreguei para o Bituca, e ele musicou. Poucas. Essa era a grande minoria da nossa história de composição. Eu me lembro, por exemplo, do Tambores de Minas, que eu escrevi a letra do Tambores de Minas para aquela peça, aquele musical que ele fez, inclusive, chamado Tambores de Minas, dirigida pelo Gabriel Vilela, que faz roupas religiosas, lindas, né? Uma encenação maravilhosa. O Tambores de Minas eu fiz direto para a peça. Quando o Bituca chegou, me contou uma história. Falou assim, o Daná Vasconcelos, encontrei com ele em Nova York, ele falou que Minas não tem tambor. E eu achei um desaforo o Naná me falar, então nós vamos fazer uma música só com os tambores que tem em Minas. E me deu o tema, falou, você escreve a letra que eu componho em cima. Falei, tá bom, eu escrevi um poema falando dos tambores, né? Que tinha vários tambores, inclusive o tum-tum do coração, né? Aí eu falava de todos os tambores que tinha em Minas, o batido da lavadeira na pedra, na roupa, não sei o quê. Fomos inventando essa onda. E aí o Bituca compôs uma música em cima, e era a música inicial desse show, Tambores de Minas. Então, a gente fez música de tudo quanto é forma possível. Fizemos música perto, fizemos música dentro do avião, fizemos música andando de trem. Fizemos música andando de trem. Aí o Bituca já ficava ali, a gente viajando de trem, o Bituca já era logo para aquele corredorzinho. Ficava assim, olha a polirritmia, olha a perritmia, cadê o gritão? Daí a pouco surge uma música que nem nada a ver com aquela polirritmia, mas ela foi inspirada pela polirritmia. Ela assim, hoje foi que a perdi, mas onde já nem sei, me levo para o mar. Por incrível que pareça, essa música, ela foi inspirada numa batida de trem andando no trilho, entende? Então, de tudo se faz canção e o coração na curva do rio. Olha só. Agora o grupo Unis aqui. Eu tô nervosa. Mas a verdade, Márcio, é que eu sou muito fã sua e esse livrinho chegou no interior do interior, porque eu sou de Três Corações. E eu tinha 20 e poucos anos e eu fiquei apaixonada com a história do Clube da Esquina e uma grande admiradora sua, porque eu trabalho com literatura e eu acho que esse livro é poesia pura, não só pelas fotos, mas pela própria escrita, a forma como você coloca em palavras, né, essas memórias. E sem se preocupar com a palavra, né? Sem se preocupar com a palavra. Vai soltando o que pensava. E eu vim pra cá pensando um pouco nisso, porque essa coisa Você conta numa entrevista a história do seu irmão, né? De uma hora que ele tem ele fala pro Bituca, né? Você não gosta de mim? Falo, não, mas você é um menino. E que tem esse rito de passagem, né? E aí você falou uma coisa muito bonita, que você fala assim, os meninos que na esquina viravam homens. E eu acho muito bonita essa coisa do rito de passagem, a forma como vocês influenciaram o Lô Borges e a forma como vocês nos influenciam, né? E isso vai passando de geração para geração. E a gente é ali da região de Três Pontas, então todos os músicos ali que têm essa inspiração no Clube da Esquina. E no final desse livro também o próprio Milton escreve, né?
E mais uma vez penso que o clube não pertencia a uma esquina, a uma turma, a uma cidade, mas sim a quem no pedaço mais distante no mundo ouvisse nossas vozes e se juntasse a nós. O Clube da Esquina continua vivo nas músicas, nas letras, no nosso amor, nos nossos filhos e quem mais chegar. E eu acho isso muito bonito porque eu fiquei pensando aqui, ó, o Clube da Esquina está aqui, né, 50 anos depois. Então, só para dizer mesmo que é um privilégio, uma alegria imensa estar aqui. E eu queria, né, que você falasse um pouquinho, complementando a pergunta da Lu, desse Márcio escritor, né? Não só do Márcio letrista, mas o Márcio que se dispôs a colocar essas memórias todas nesse livro que ficou tão maravilhoso. Na verdade, a história do Márcio escritor, ela começa muitos anos antes do Márcio compositor. Eu escrevia desde meus 11, 12 anos de idade, eu escrevia compulsivamente. Escrevia, mas eu não escrevia poesia. Eu não sabia escrever poesia, eu não gostava de poesia. Eu gostava de escrever contos curtíssimos, ideias vagas, ensaios pseudo-filosóficos, né? Quem é um menino de 12 anos de filosofar, mas o que eu gostava de ficar escrevendo sobre o nada, ou seja, sobre aquilo que me passava pela cabeça. E também gostava de escrever contos curtos. E tinha um complexo, porque eu achava que aquele negócio não era uma coisa de menino normal. O menino normal estava na rua, jogando pente alto, espelada, praticando esporte, e não trancafiado dentro do quarto escrevendo coisas sem sentido, entende? E eu era esse menino que ficava dentro do quarto escrevendo coisas sem sentido. Sempre fui muito ruim de bola, eu tive problema de saúde que me impedia de jogar bola, então isso me tornou um perna de pau. Eu falei, então já que eu sou ruim de bola, eu vou ter que ser bom em alguma outra coisa. E eu achava que eu podia ser bom nisso, que era a única coisa que eu sabia fazer na vida, e até hoje, na verdade, a única coisa que eu aprendi a fazer direito na vida, que é escrever. Sou péssimo em tudo mais, mas escrever, eu aprendi a escrever direito. E comecei a escrever meus contos, jogar tudo dentro de uma mala velha lá, e morrendo de vergonha, não deixava ninguém ver, era o meu segredo total. Até que um dia eu cheguei da aula, eu estava ainda no segundo ano de ginásio, que devia ter uns 13 anos de idade. Aí eu cheguei no meu quarto e encontrei meu pai sentado na minha cama, com a minha mala em cima da mesa e com todos os papéis lá de fora. Era o meu segredo, né? Aquilo eu me senti como se eu tivesse sido flagrado pelado. Né? Me revelei para meu pai, eu não queria que ninguém soubesse dessas coisas. Eu tinha vergonha, eu não queria que ele soubesse daquilo. E então, totalmente envergonhado, e meu pai pegando os papéis assim, meu filho, você que escreveu isso? Eu falei, lá vem embora. E eu falei, foi eu mesmo, pai. Por que é? Ele falou assim, meu pai era jornalista, ele era presidente do Sindicato de Jornalistas de Minas Gerais. Aí meu pai falou assim, eu tinha 13 anos de idade. Ele falou, meu filho, porque você está começando por onde eu ainda não cheguei. E isso para mim foi das coisas mais maravilhosas que um pai pode falar para o filho, né? E foi determinante. Eu me emociono até hoje quando eu lembro disso. Foi determinante. Essa força que meu pai me deu, esse aval que ele me deu, e ainda mais se comparando, né? Comparando a escrita dele, que era um jornalista consagrado, com aqueles rabiscos de um menino de 13 anos de idade. E ele me falou isso, que eu estava começando por onde ele ainda não tinha chegado. Eu nunca mais esqueci dele me falar isso. E aí eu falei assim, então agora eu tenho a permissão do meu pai para escrever. E eu respeitava demais meu pai, porque meu pai ele também era o professor de português da família, tem dos filhos. E ele não era dos professores mais calminhos, não, entende? Mandava algumas coisas assim. Meu filho, o que é não sei o que? Não sei o que. Aí eu fui, pô, barisfera. Aí meu pai, barisfera é a puta que te pariu. Ele ficava bravo, cara. E meu pai era muito engraçado. Mas então esse pai que era bravo me tratou desse jeito, aí eu tomei gosto, né? Aí eu comecei a escrever, e aí ele me arranjou um emprego de estagiário no jornal Diário da Tarde. Aí eu fui escrever crítica de cinema, eu fui crítico durante uns poucos meses,
Eu fui crítico de cinema, isso eu tinha o quê? Uns 16 anos de idade. Foi um pouco antes que eu conheci o Bituca, mas foi na época que a gente estava mudando para o Edifício Levi. Aí eu já estava com prática de escrever, né? Aí quando eu encontrei com o Bituca, nós começamos essa coisa de insistir, de compor. Aí é que eu caí um pouco no universo da poesia, no universo da letra. Foi direto no meu contato com o Bituca, porque eu não escrevia poesia nem gostava. Eu gostava de escrever texto livre, entende? Mas poesia mesmo, aquela coisa da rima, da métrica, não sei o quê, não gostava muito daquilo não. Aprendi a gostar na marra. Eu queria perguntar para você, o Fernando Brant, o que representou no Clube da Esquina? Porque a gente está falando de letrista, de letra e tudo mais. O Fernando, quando o Fernando chegou, ele representou, para mim primeiro, ele representou um grande ciúme, né? Porque eu e o Bituca, a gente já tinha tipo umas 15 músicas feitas, e aquelas juras juvenis de jamais compor com ninguém, um com o outro, né? Aquele casamento eterno que jamais funciona, né? Mas a gente tinha essas juras, né? E o Bituca foi o primeiro a sacar que isso não ia dar certo, né, cara? Que rapidamente a gente ia esgotar, se não entrasse sangue novo, ideias novas, não sei o quê, a gente não ia sair do lugar. E aí ele convidou o Fernando para escrever uma letra. E falou com o Fernando isso, falou, essa letra, ele próprio escrevia letras, né? E eu era parceiro dele, oficial, até então único, né? Aí ele virou para mim, virou para o Fernando e falou assim, porque essa música não é nem para fazer letra e muito menos para assim. Essa música é você que vai fazer. Aí o Fernando, não, mas eu não mexo com isso não, cara. Eu gosto de ficar vendo vocês dois juntos. Ele já era amigo nosso, né? Eu gosto de ficar vendo vocês dois juntos compor, adoro ver vocês comporem. Falei, pois é, mas agora quem vai compor é você. Subtuca pro Fernando. Aí o Fernando falou assim, não, essa não é a minha praia. Ele falou, Bituca, muito convincente, virou para ele e falou assim, olha, você vai compor sim, e se ficar muito ruim, a gente esquece. Mas tenta primeiro. Se ficar mais ou menos, a gente transforma aquilo naquela música de amigo, quando nós dois estivermos bêbados, você é meu melhor amigo, você é meu melhor amigo. A gente toca essa merda, essa música. Se ela ficar boa, a gente grava. Aí o Fernando falou, ó, nessa condição, ele deu 3 chances, né? Ou grava, se ficar boa, ou ficar mais ou menos, toca quando estiver bêbado, então joga fora. Aí o Fernando escreveu simplesmente Travessia, né? E entregou pro Bituca, mas ele fez a maior fusquinha para entregar, não entrega. Aí o Bituca disse assim, se você não me entregar esse papel que está na sua mão, agora você pode rasgar e jogar fora. O Bituca era bravinho. Aí o Fernando entregou imediatamente para ele. O Bituca pegou no violão e era quando você foi. Era isso, né? Aí me matou de ódio. Porque o cara começou, a primeira que ele fez era de uma perfeição absoluta que eu jamais tinha conseguido. Então ele falou, esse cara está escondendo o jogo, né? Aí nós viramos irmão. É o jeito, né? Como é que eu vou lidar com um ciúme desse? Só trazendo o cara pra mim, né? Foi ciúme bom, né? Foi ciúme bom. Então virou meu irmão. Hoje virou meu irmão mesmo. Aí nós começamos a estudar poesia juntos. Aí não virou irmão. Aí falou, então tá. Aí ele sacou que tinha feito uma infidelidade, né? Que ele tinha se casado com meu homem. Aí ele sacou que tinha feito essa infidelidade, mas a compensação foi nós nos tornarmos super amigos. E aí ele me aplicou de muita coisa. Por exemplo, ele me aplicou de Manuel Bandeira, que eu não conhecia. Ele me aplicou de Garcia Lorca, que eu não conhecia. Ou seja, ele tinha uma bagagem de conhecimento poético grande, ele só não escrevia. Mas ele era um leitor de poemas, coisa que eu mesmo não era, entende? Aí eu me lembro que no meu aniversário ele me deu de presente o Romanceiro Gitano, manuscrito por ele, que a gente não conseguia. Naquela época, para pegar livro importado, era só na livraria científica que tinha em Belo Horizonte, uma livraria em Belo Horizonte inteira que importava livro. Então era a coisa mais difícil. Você pegava um livro hoje, demorava 3, 4 meses para chegar na sua casa. E o Fernando, então, ele tinha o exemplar do Romanceiro Gitano, manuscreveu, fez um livrinho, cadernou, tudo bonitinho, manuscrito, e me deu de presente de aniversário. Quer dizer, qual amigo que faria isso para um outro? Né? De manuscrever um livro inteiro, poema por poema, e me dar encadernadinho. Isso é a prova da nossa amizade, né? E também um pouco dele me subornar, né? Querendo... Ô, gente, eu acho os Clubes da Esquina,
a característica principal do Clube da Esquina é esses mistérios, né, que toda esse movimento carrega. Nós vamos ficar traduzindo e procurando e descobrindo coisas a vida toda. Como o Fernando Brant entrou na música, o Beto Guedes do lado de lá, né, com aquela coisa, aquele lirismo total, né? Lirismo total dele, e que o pessoal ainda não descobriu. Se for somar tudo o que aconteceu aí dentro, não é um negócio que veio para dar aquele impacto assim, pá. É um negócio para ir devagarzinho, degustando. Nós estamos com pouco tempo aqui, porque daqui a pouco vai ter mais uma coisa aqui. Eu estou falando muito aqui, todo mundo falou, ele aqui vai encerrar, mas antes dele encerrar eu queria ver, de repente, alguém que queira fazer uma pergunta pro Márcio aqui, posso? Claro. Então, alguém que queira fazer aqui, então, pode chegar aqui. Boa tarde. Eu, na verdade, tenho 3 perguntas, pode? Fazer uma? Pode. Eu deixo. A primeira pergunta, pensando assim, como mineira, né, musicista, música, como eu gosto de falar, eu falo que é redundante quando eles perguntam da nossa influência. Eu falo que a gente nem precisa colocar que o Clube da Esquina porque fica uma coisa muito... Ser músico mineiro e falar que tem influência do Clube da Esquina é como, né? Meio redundante. É falar o óbvio. Então, como que fica essa responsabilidade? Como que você vê esse movimento, né? Essa consequência que gera em nós, né? Em todos nós, tanto os que escutam, tanto os que estão fazendo música e continuam fazendo, com essa influência, com essa marca, né? Como que você vê também essa coisa dessa ponte, né, de Minas com a América Latina, né, que a música que o Clube da Esquina traz, que a música que o Milton traz muito forte, né? E a outra questão, que é uma curiosidade mesmo, como que é a presença feminina nesse núcleo do Clube da Esquina, né, inicial, assim, como é que você vê conta pra gente essa presença? Tá, então eu vou começar pelo fim, começar pela presença feminina. A presença feminina, assim, em termos da música do Clube da Esquina, ela se manifestou talvez mais pela participação da Joyce, que gravou muito com o Lô, gravou muito com o Nelson Ângelo, né, gravou músicas nossas. A da Solange, minha irmã, que gravou muito com o Lô também, né? A Nana Caymmi, que apesar de não ser do Clube da Esquina, ela é a grande madrinha da música do Clube da Esquina, né? A Elis Regina, que sempre foi a nossa madrinha, né? E essa sim carregou a bandeira do Clube da Esquina até onde ela pôde, se transformou numa super amiga da minha mãe, que também é uma pessoa muito importante dentro do Clube da Esquina, que minha mãe, na verdade, ela é a iluminadora da letra, né? Porque eu estava compondo o Clube da Esquina, a luz, né, a energia acabou, e minha mãe imediatamente, já curiosíssima, querendo saber o resultado daquela música, que ela estava vendo eu compor também, né? Ela imediatamente falou, não para não. Eu fui lá, buscou uma vela e botou na minha frente, ficou segurando a vela, tudo para eu não parar de escrever, entende? Então ela falou, mãe, então tá, um pouco mais para cá a vela. Ela disse, não, abaixa mais essa vela, mãe. Ô mãe, agora você vai queimar o papel, levanta a vela. Então, assim que ela participou do Clube da Esquina. Quer dizer, não só sendo nossa mãe, mas sendo nossa iluminadora, né? A minha mãe é Maria Fragoso Borges, também conhecida como Dona Maricota, né? Outra coisa que muito me orgulha também é o fato desse meu livro, né, que está aí, Os Sonhos Envelhecem, foi transformado num musical que estreou em Belo Horizonte, já passou a primeira parte da temporada com grande sucesso, casa lotada todos os dias, mais de 1.000 espectadores por dia, e é baseado no meu livro e, na verdade, com bastante fidelidade. É dirigido pelo Denis Carvalho, um grande diretor de novelas, com um bando de atores jovens desconhecidos, mas que estão maravilhosos dentro dos seus papéis,
E aí eu, muito orgulhosamente, agora virei personagem de peça de teatro, né? Eu chego lá, tem um camarada lá no palco que é o Márcio Borges. E um outro lá que é o Bituca, só que não é o Bituca, mas tá lá igualzinho o Bituca. Não, então eu achei maravilhosa essa experiência de me ver representado em cena, né? Isso tudo é uma coisa